É um prazer muito grande estar com você de novo, saber que você está aí porque deseja, porque escolhe, porque decide o que é bom para a sua vida. E de todo o coração a minha oração é que o Espírito Santo venha sobre todos nós e coloque a semente da verdade dele para que ela cresça e se torne árvore frondosa em nós. Hoje, o que eu quero falar com você é sobre uma expressão que diz que coisa ruim não morre. Você já ouviu isto? Eu ouço há muito tempo as pessoas dizendo, não, fulano é tão ruim, tão ruim, tão ruim que não morre. Ou quando alguma pessoa que é considerada gente boa, de repente cai doente, alguma calamidade acontece, tem gente que diz, só acontece com gente boa, com gente ruim isso não acontece. Na realidade, eu tendo a concordar em parte com esta frase, quando ela se refere ao fato de que gente ruim sofre menos impactos de somatização da sua própria ruindade no seu corpo. Aí você diz, bom, o que é somatização e o que você está querendo dizer? Somatização é o processo de ter a mente gerando e produzindo implicações no corpo, na carne. Soma, no grego, é a corporificação, é a carne, é a fisicalidade. Então, de fato, o que eu estou dizendo é que gente ruim, o povo diz, em geral, não sofre os mesmos problemas de somatização de enfermidades que gente boa sofre. Aí você diz, ué, então você está me dizendo que para não somatizar problemas o cara tem que ser ruim, tem que ser mal? Absolutamente não. O cara ruim e mal não faz somatizações porque ele já é o inferno dentro dele mesmo. Ele não somatiza porque ele não tem mais consciência. Ele não somatiza, não faz aquilo virar corpo, carne, doença na carne, ou seja, o cérebro dele não deflagra esse processo enfermiço no corpo dele, porque ele não tem culpa, ele não se sente culpado, ele come, mata, esfola, lambe a boca e vai adiante. Insensível, implacável. Não vai somatizar esse processo, esse problema, é claro, a menos que um dia ele comece a ser atacado de culpa, muita culpa. Aí pode até ser que, se a culpa chegar e ele não a transformar em arrependimento, não a transformar em arrependimento para a vida, e não a transformar num arrependimento que coloca-o numa atitude nova na existência, se sabendo agora, perdoado por Deus por ter vivido como ele vivera, se não acontecer isto, obviamente que esse indivíduo sem consciência, sem percepção, sem sentimentos, vai virando pedra. Não somatiza porque não dá para somatizar em pedra. Não dá para adoecer a pedra. Já está pedrado. Ele virou a sua própria doença. De outro lado, o indivíduo que é gente boa e que fica sob o domínio da culpa, em geral, desenvolve somatizações. Seja sob o domínio da culpa, seja porque a pessoa ficou hiperestressada, porque ficou atingida por um trauma poderoso, ou porque mergulhou no mundo de ansiedades e de angústias. Todas essas disfunções que são geradas pela ansiedade, pela angústia, pela aflição ou pela culpa, acabam produzindo consequências no corpo da gente. Não há ninguém que viva nesse estado e que prolongue o estado e que não somatize a sua própria culpa, aflição, angústia ou ansiedade em coisas que vão se transformar em dores no corpo, em doenças no corpo que foram geradas na alma, na mente. Há muito tempo já que se sabe, cada vez se sabe mais, que pelo menos de 80 a 85% das doenças
que nos acometem com regularidade são fruto de somatização ou de baixa imunidade em razão de ansiedades, de angústias, de preocupações na vida ou de estresses contínuos e frequentes. Eu quero ler para você e com você um salmo, é o Salmo 38, salmo de Davi, e que nos narra com linguagem poética e antiga um processo de somatização. Ou seja, um homem que está confessando que o corpo dele está experimentando males em razão do seu desassossego mental, em razão do que estava acontecendo na sua mente. E olhem as descrições que Davi, no Salmo, faz acerca dele mesmo. Neste Salmo, não se diz em que estado ele está. Não se diz o que foi que o colocou nesse estado, aliás. O estado está bem descrito aqui, não se diz a causa. Por que ele chegou a esse estado? Mais adiante, na sequência do livro de Salmos, que não é um livro de histórias, mas apenas de poesias e orações, a gente fica sabendo no Salmo 51 de uma confissão de Davi acerca do fato de que ele havia adulterado. Ele apanhara para si a mulher de um dos seus generais. E depois, de maneira subreptícia e perversa, tão anestesiado ele tinha ficado, ele tramou para que o indivíduo morresse no campo de batalha, para que a mulher ficasse para ele, porque ela dissera a ele, ao rei Davi, que estava grávida. O Salmo 51 narra essa situação, descreve o estado interior no qual Davi ficou depois que a ficha caiu. Mas aqui no Salmo 38 não há nenhuma alusão a nenhum pecado específico, a nenhum ato que ele tenha praticado, que tenha deflagrado esse processo. Ele apenas diz que ele ficou assim por causa da sua iniquidade, por causa da sua culpa, por causa do seu pecado e por causa das suas transgressões. Ouça só, o Salmo 38. Não me repreendas, Senhor, na tua ira. A sensação que ele tinha de que ele estava sob repreensão e sob a ira de Deus. Nem me castigues no teu furor. Ia receber castigo, estava sendo castigado em razão do furor de Deus. Pobre Davi, se Deus ficasse irado e furioso com ele não sobreviveria nem para pensar no problema. Cravam-se em mim as tuas setas. A interpretação dele é que ele tinha virado um São Sebastião na existência. Flechas, todo furado pela vida, espetado pela existência. E a tua mão recai sobre mim, me sinto esmagado. Não há parte sã na minha carne. Por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas cargas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado, quebrado e sobremodo abatido, e o meu estado mental é como de alguém que anda de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, queimam os meus lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e cujos lábios não carregam súplica ou réplica. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé, pois estou
prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor. Senhor Deus meu, não me desampares, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Que estado mental é esse no qual o Davi está vivendo? Ele diz que ele está sob ira divina, com medo do furor de Deus, se sente flechado pelas setas de Deus, sabe que aquilo é resultado do pecado e da iniquidade dele, e associa a esse estado culposo alguns outros elementos, como ansiedade, como diz o meu coração, minha vida, eu estou sob profunda ansiedade. Ele fala do estresse dele, ele diz que isso começou a afetar o equilíbrio físico dele, se sentia tonto, prestes a tropeçar, acabou entrando num processo depressivo, de abatimento, e para piorar, ele diz, ainda tenho inimigos, adversários, pessoas que não gostam de mim de graça, eu nunca fiquei nem sabendo por que esse ódio, e além disso eu sou um indivíduo que não perdeu os backbones, não perdeu a coluna, não perdeu a consciência mínima. Eu também detesto relacionamento com gente que paga o bem recebido com o mal. Então, Senhor, eu estou nessa situação difícil por causa de mim, do meu pecado, e estou nessa situação difícil porque existe o oportunismo dos que estão à volta querendo aproveitarem-se da minha fragilidade, e a minha situação fica ainda mais difícil porque, apesar disso tudo, eu não deixei de ter opinião acerca da vida. Então me socorre, Deus, porque eu estou morrendo. É o que Davi diz. Agora, olha aqui para mim. Você está aí, dizendo, poxa, mas o que isso tem a ver comigo? Ora, se você não descobriu até agora, vai ficar muito difícil explicar depois. O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com você? Pode ser que você seja essas pessoas legais, como Davi era um homem bom, não significa que ele fosse perfeito, ele teve lá suas situações de flaws, de iniquidades, de erros, de pecados tópicos na vida, aos quais ele enfrentou com a certeza da graça de Deus, uma vez que a ficha caiu e a luz acendeu, e disse, meu Deus, o que é isto? No entanto, esse homem reporta todo esse processo de dor, de somatização, de doença na pele, de um estado febril, de fragilização que abriu o espaço para que surgissem doenças, provavelmente fruto do estresse. A pele foi abrindo, foi se tornando frágil para fungos e situações oportunistas. Dentro dele havia um estado de nervosismo tão intenso que percorria o corpo dele o tempo todo, que veio a fazer com que ele se tornasse uma pessoa cada dia experimentando um volume maior de dores, de dificuldades, de somatizações físicas em razão de um estado mental culpado, ansioso, aflito e se sentindo perseguido. Ele podia dizer, como frequentemente a gente diz, que esse tipo de coisa chega sempre de uma vez. O pecado da gente frequentemente se manifesta em angústia dentro de nós, na mesma medida em que as circunstâncias à nossa volta vão ficando mais difíceis. E isso gera o ambiente para que a pessoa comece a fazer perguntas a si mesma, comece a perguntar o que está errado, e aí, não muito raramente, ela viaje para dentro do seu próprio mundo e perceba a sua montanha de lixos, de iniquidades ou de desacertos interiores nunca tratados e nunca resolvidos. É por isso que tem tudo a ver comigo e com você, porque o que Davi descreve aqui é o que de fato acontece na mente de todo homem num estado de culpa, de toda mulher num estado de culpa ou de estresse,
ou de angústias que se tornem crônicas dentro da gente. Aí você diz, por quê? É Deus que está castigando e punindo? Enquanto eu lia o Salmo, eu disse, pobre Davi, pensando que é Deus que está irado e furioso. Se Deus estivesse, ele não teria nem tempo para ter a reflexão. Não é este o caso. Quem poderia resistir à ira de Deus no mundo? Quem poderia enfrentar o dissabor de uma raiva divina na existência? Ninguém. Nem o cosmos aguentaria, nada aguentaria, tudo se dissolveria. A ira de Deus, ninguém a conheceu até hoje, de fato. Ninguém, nenhum homem. O único que aprovou de modo absoluto foi Jesus por nós, que foi ao inferno por nós, e saiu de lá vitorioso. No mais, ninguém na terra conheceu a ira de Deus. Porque quem a conhecesse não teria relatos a contar, não teria mais um átimo de existência para reflexão posterior a essa experiência da ira de Deus. Ele simplesmente seria extinto. Então, se não é a ira de Deus, o que é isso? É a culpa. É a culpa do homem. A gente nunca provou a ira de Deus, o que a gente prova é a nossa culpa. Ou a gente prova as circunstâncias que vão sendo engendradas e fabricadas pela nossa iniquidade, pelo nosso estado perseverante no erro. E ainda mais quando a gente faz isso contra a consciência, contra a certeza do que é bom, mas ainda assim vamos e fazemos. Esse estado de recalcitrância é que gera isso na mente do homem bom. Porque no início a gente disse que isso não dá em poste de ferro nem em coisa ruim. Porque não há consciência. Quem deflagra esse processo é o cérebro da gente. É esse estado mental culposo que se aloja, que se instala, que roda esse software crítico, que faz essa avaliação constante do nosso pecado, que não nos dá sossego, é claro, que nos perturba para o bem, para ver se a gente acorda. Mas quando a gente insiste, cumpre-se em nós muitas vezes aquilo que o livro de Provérbios diz. E o que o livro de Provérbios diz? Diz que o homem que foi muitas vezes repreendido e que endurece a cerviz, ou seja, que se nega a curvar-se diante da verdade, ele será repreendido de uma vez, sem que lhe haja cura. Eu vou repetir. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que lhe haja cura. Então isso está acontecendo com você, não é porque você tenha se tornado uma pessoa ruim, é porque você, sendo gente boa, insistiu e perseverou no caminho da sua culpa, que gerou a ansiedade, que gerou o desassossego, que gerou essa suspeição de que os céus inteiros hoje tramam contra a sua vida, quando não é fato, você não suportaria. Quem é que está tramando contra você? Você. Seu cérebro. Você está nesse estado culposo, a sua consciência diz que não é legal, que isso não é bom, que não vai acabar bem, mas você está insistindo. E como você não é, graças a Deus, um calhorda, nem um cretino, nem um safado, nem uma vadia de alma, aí dentro de você existe ainda gente, ainda existe vontade de alguma coisa boa nessa vida, você está sendo molestado pela dimensão boa da sua existência, dizendo isto não é caminho de vida, pula daí, eu não me associo a você, é você se dissociando de você mesmo, é você em guerra contra você. E é algo tão poderoso que você pensa que isso vem até de Deus, da ira e do furor de Deus. Quando na realidade, o que está acontecendo é que você está em estado de guerra contra você mesmo. Aí o cérebro da gente começa a produzir circuitos insistentes, os neurônios da gente vão criando circuitos novos que são encadeados pelo estado culposo e ansioso, criam esses circuitos, produzem químicas novas, deflagram
sucos e sucos químicos diferentes no corpo, aquele estado de ansiedade se fixa, de culpa, de expectação de juízo se estabelece, de repente alguma coisa ruim acontece e o indivíduo fica pensando que Deus está em estado de perseguição contra ele, quando na realidade não é isto que esteja acontecendo. Se você está nessa situação e se você quer orar agora, pode cobrir a câmera, meu irmão, rápido, pode cobrir. Está chovendo aqui, pode cobrir. Se você quer orar agora com gente que está nesse momento disponível para conversar com você, veja esses números que estão passando aí. Ligue agora. Ligue mesmo. Ligue sem medo. Aqui entre nós o negócio não é esse de religião, não. Nós estamos falando em ajudar você a sair desse estado que pode ter consequências ainda horríveis para a sua vida e você está se autoimpondo essa vereda que é caminho de morte. Não faça isso contra o seu ser. Liga agora para esses números. Ou então vá lá no meu site. Eu vou colocar lá na primeira página um monte de textos sobre esse assunto que nós tratamos agora. E eu gostaria que você fosse lá e lesse. O site está aparecendo o endereço dele aqui. Ou então, se o que eu lhe disse teve algum significado para você, eu quero convidar você a estar comigo hoje, a vir ao Teatro La Salle, na 906 Sul, aqui no Plano Piloto em Brasília, todo domingo, às 19 horas. Venha e traga alguém. Eu quero orar com você agora. Senhor Jesus, por favor, que o teu Espírito convença a cada um que esteja precisando ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. E que cada um não fique sob juízo. Que cada qual decida sair desse lugar de perigo. Que cada qual hoje tenha a determinação de dizer: eu quero fazer a escolha da vida. E não vou transferir o que está acontecendo comigo nem para Deus, nem para o mundo, nem para os meus inimigos. Existem coisas que só eu posso decidir por mim, em meu favor. Eu te peço, Jesus, que esta seja a reflexão que se faça acompanhar daquela decisão dos que decidem pela vida. É o que eu te peço de todo o meu coração, Jesus. Em teu nome. Amém. Que Deus abençoe você. Eu vou ficando por aqui. Ouça essa música. Enquanto você anota ainda, eu vou pedir para em cima da música que está vindo, que você vai ouvir, esses números de telefone para aqueles que precisam de ajuda e de oração agora, que esses números estejam aí, para que você anote e telefone e recorra agora mesmo, tá bom? Que Deus abençoe você. Tchau, tchau. Bye. Até a semana que vem. You can play the game, you can act out the part, though you know it wasn't written for you. Tell me, how do you stand there with your broken heart, ashamed of playing the fool? One thing can lead to another, it doesn't take any sacrifice. Sister and brother, if it feels nice, don't think twice. Just shower the people you love with love. Show them the way that you feel. Things are gonna be alright if we only will. If we only will. I know
you